Amém. Então eu vou falar um pouquinho aqui do evangelho histórico, tá, irmãos? Para responder uma pergunta aqui que foi feita para nós aqui, uma colocação. Eu vou falar do servo do Senhor, que está em Isaías 42. Isaías 42, o servo do Senhor. Esse pouquinho de conversa que nós tivemos aqui, isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é espírito e vida. Então, Isaías 42, nós vamos ler assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pôs o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor. Ele criou os céus e os estendeu, e formou a terra, a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Então, quando a gente está lendo isso aqui, os irmãos já começam a imaginar de quem a Bíblia está dizendo, né, irmãos? De quem a Bíblia está falando, né? Então, o versículo 6, irmãos, Deus ele fala assim, a palavra do profeta, né, a respeito dessa personagem de quem ele está falando, fala assim, ó, eu, Senhor, te chamei em justiça. Primeira coisa, ele chamou em justiça. E te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Preste atenção no versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos. Então, existe uma ação, irmãos, que é o conserto do povo e a luz dos gentios. Essa foi uma ação do Cristo. O Cristo, ele consertou o povo que estava ali em dívida, ele acertou o que estava errado, ele pôs em harmonia o que estava torto, o que não estava funcionando direito. Jesus, ele pôs em harmonia e ele se tornou a luz para os gentios. Então, isso aqui é salvação. Então, quanto à salvação, está garantido. Só que mesmo ele fazendo isso, os salvos, dentre eles, muitos ainda estão em cativeiro. Essa é a questão da pergunta da irmã Elma, né? Muitos ainda estão em cativeiro, embora são salvos, eles ainda se encontram em cativeiro, mas são salvos. Então, o que o Cristo faz? A proposta dele, ele salva, mas depois ele precisa abrir os olhos dos cegos. Os cegos aqui é aqueles que não enxergaram ainda a sua condição de filho salvo. E só depois que ele conseguir dar vista a esse cego, essa pessoa cega, enquanto ela estiver cega, ela vai ser salva, mas vai se encontrar em cativeiro. Esse cativeiro é o cativeiro da ignorância, é o cativeiro na mente, é o cativeiro na questão de... Muitas vezes a pessoa tem todo o conhecimento bíblico e ainda está cativa, porque ela continua cega. Ela olha, vê, mas não enxerga. Ela ouve, mas não escuta.
entendeu? Ela ouve aquilo que Deus está falando, mas não entende o que Deus está dizendo. E isso é cativeiro. É a mesma coisa a pessoa quando ela tem algum problema, que você fala com ela, ela não vê os seus lábios, aquela palavra que você está falando para ela devolve para você diferente. É isso que você falou? Você fala, não, não falei isso, eu falei assim. Então olha para mim para eu ver, para eu conseguir ler os seus lábios e entender o que você está falando. São pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, né, ou alguma deficiência que faz ela ser um pouco mais lenta na compreensão, elas agem dessa forma. E, da mesma forma, os salvos que permanecem ainda em prisões é porque ainda eles estão cegos. Mas a proposta desse homem de Deus é tirar também da cegueira, abrir os olhos, né, desses cegos. Quando esses olhos dos cegos forem abertos, eles serão tirados das prisões, eles serão tirados da prisão. E só depois dos olhos serem abertos, é dito aqui, para tirar da prisão os cegos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Eu vejo muitos irmãos falando aqui que eles estão reinando em glória, né? Estou reinando em glória. Em que glória que eles estão reinando? Será que na glória própria deles? Se for na glória própria deles, eles estão reinando, porque na glória de Deus não tem ninguém reinando. Pois a glória de Deus, ele não dá a ninguém. Esse servo aqui, essa glória é só dele. É ele que é o rei estabelecido. Ele vai reinar em nós. Nós jamais reinaremos, irmãos, nós nunca reinaremos. Nós sempre seremos corpo, ele será sempre cabeça. Nós nunca seremos cabeça, mas ele será cabeça sempre. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram. Se o teu entendimento ainda está nas primeiras coisas, irmão, quando é que você vai experimentar que tem preparado para você no onde das coisas maiores? Eu fico feliz de ver os irmãos discutindo e ao mesmo tempo me bate um sentimento de tristeza de ver que os irmãos não conseguem abandonar o andar de baixo, eles não conseguem abandonar o andar de baixo. Eles não conseguem subir as escadas para experimentar tudo que já está preparado. A maioria das pessoas estão vivendo um cativeiro porque elas não enxergaram ainda o onde Deus preparou e o quem Deus colocou para ser o nosso rei. Então, quando é dito para o homem, olha, você está reinando em vida, o homem fica feliz com essa palavra. Porque isso soa que ele tem o controle. Isso dá ao homem uma falsa sensação que ele domina as coisas. Então, ele vive a partir daquilo que é o seu alimento do certo e do errado. E ele, então, ele perde de viver a vida, mas ele está vivendo a existência, está existindo. Ele está no tempo cronológico, está existindo. E às vezes ele está existindo muito bem, mas está vivendo muito mal. Porque ele não está vivendo o que de fato está preparado para ele. O que de fato é a verdade de Deus para ele. O que de fato é a comunhão que Deus quer para ele. Então, ele se satisfaz de uma comunhão onde ele reina, onde ele governa, onde ele faz. Toda a questão bíblica, irmãos, mostrou o erro do homem, foi quando o homem achou que ele deveria fazer. Então, o Adão, quando ele se viu nu, ele perdeu o entendimento dos céus, ele assimilou o entendimento terreno dele e perdeu o entendimento dos céus. Os olhos dele cegou para os céus e abriu para a terra. Aí ele falou assim, a partir de agora eu vivo do conhecimento do que é certo e do que é errado.
E eu viver do que é o conhecimento do certo e do errado, sou eu governar. Então eu passo a ter o meu próprio reino. Eu não estou mais estabelecido no reino de Deus, porque agora eu tenho o meu próprio reino. Eu não sou mais reinado por Deus, agora eu decido o que é certo, o que é bom para mim, o que é errado, o que eu não vou fazer e o que eu vou fazer. Porque antes eu era governado por Deus, eu não tinha condição de decidir, porque eu tinha acesso aos céus. Então eu entendia, a minha vida era revelada naquilo que era celestial. Eu estava no andar superior, eu estava onde as coisas estavam preparadas. Mas uma vez que meu entendimento desceu para o andar de baixo, eu passei a ser um ser terreno, me entendi terreno. Eu agora então governo, mas eu tenho uma necessidade. E essa necessidade me faz ser religioso. Então eu preciso de um religamento com Deus. Esse foi a história dos homens, na linha e no eixo da revelação. E a nossa condução, irmãos, ela tem que ser totalmente pelo homem do cântaro. Totalmente. O homem do cântaro vai nos colocar diante do dono da casa. Tá? E diante do dono da casa, quando nós chegarmos diante do dono da casa, o dono da casa, ele vai nos colocar onde tudo está preparado. Eu não sei se você quer viver onde tudo está preparado para você, ou se você quer continuar preparando a sua vida, entendeu? Quando você não ouve Deus, você não entende Deus, você acha que ouviu, mas não foi o que ele falou. Quando você acha que entendeu, idealizou um plano para você e foi atrás, executou esse plano, então você está deixando de ouvir a vontade de Deus, estabelecer a vontade de Deus para sua vida e está entrando então na sua própria vontade. E entrando na sua própria vontade, você vai sempre estar deixando a desejar. Você nunca vai ser completo, nunca vai ser feliz, porque você não entra na harmonia de Deus. Você fica sempre estabelecendo os seus parâmetros diante daquilo que você tem de conhecimento, diante daquilo que você tem de revelação da palavra histórica, né, daquilo que você tem de entendimento histórico, e você não entra, então, para essa vida maior, essa vida que reflete, né, que ecoa para toda a eternidade. E eu acho que é isso que a gente precisa viver, irmãos. É isso que nós precisamos experimentar todos os dias da nossa vida. Essa coisa maior de Deus, não é? Tem coisas boas para nós falarmos para os irmãos aí. Eu estou preparando um estudo, que eu vou falar com os irmãos aí a respeito do anfíbio, tá? Que nós somos anfíbios. Se vocês entenderem esse ensinamento, também vai ser uma bênção para nossa compreensão a respeito das coisas de Deus. Eu já comecei a escrever sobre isso, já tenho umas 15 folhas já escritas, para a gente estar falando a respeito desse anfíbio que nós somos. Amém, irmãos? Eu não sei se eu respondi a pergunta aqui ou a dúvida das irmãs aí, que existe uma pessoa que ela é salva, porém ainda está cega, e porém ela se encontra cativa, porém ela se encontra aprisionada. Seja nos vícios, seja nos medos, seja nos temores, seja nas depressões, né? Seja naquilo que ela está vivendo. Ô, irmã Arlindo, essa questão aí, eu fiquei muito até preocupada, até comentei no grupo durante o dia, porque essa pessoa comentou comigo. Na verdade, eu nem tenho muito conhecimento, não. Ela só começou a falar comigo que bebeu, ela e o marido dela perderam tudo, família toda destruída, durante 4 anos. Então, a partir do momento que eles encontraram a igreja, que eles foram para a igreja, eu aprendi com o André Pimentel que na igreja as pessoas são disciplinadas, né? Aí eles nunca mais beberam. E aí ela falou que não estava se sentindo muito bem na igreja tal, e aí eu senti um desejo grande de falar da graça para ela, mas aí eu me preocupei, porque eu pensei assim, gente, e se eles vierem para a graça, não tiver entendimento, voltarem a beber e ter uma vida destruída? E aí eu vou ficar com a consciência pesada. E aí as irmãs no grupo me ajudou muito, muito, muito. Eu conversei com as irmãs
E o seguinte, eu cheguei a uma conclusão que, e agora com a palavra, não sei se eu estou certo, se eu estiver errado, você me corrige, que esse evangelho orgânico, esse evangelho da graça, então, ele não tem que ser anunciado, ele tem que ser acolhido. Tipo, as pessoas que o Espírito Santo despertar, libertar, iluminar e tirar, aí a gente tem que estar pronto para acolher. Seria isso? Então, irmã, esse evangelho ele tem que ser falado também, ele tem que ser pregado também. Mas nós acolhemos sim também, a gente acolhe também a pessoa. Então, o que eu estou dizendo aqui, nessa passagem aqui, a obra que Jesus fez foi a seguinte, olha, ele salvou, mas nem todos os salvos tiveram libertos, não? Eles ainda não estavam libertos, nem todos estavam libertos. É igual a gente vê nos dias de hoje, irmãos. O homem é salvo, porém nem todos são libertos. Entendeu? Eles não tendo esse conhecimento da graça, esse conhecimento da verdade, eles ficam aprisionados em alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, talvez você não saiba, nós também não somos obrigados a saber dessas coisas, irmãos. Mas toda doutrina bíblica, ela é uma doutrina que liberta 100% a pessoa. Toda doutrina bíblica. Se a doutrina bíblica tiver alguma amarração, então ela não é a doutrina bíblica, entendeu? Ela é a doutrina humana. Então, o que Jesus fez para nós foi abrir para nós a porta do cativeiro. Agora vocês estão soltos. Antes vocês estavam presos, agora estão soltos. E ó, para vocês saberem que vocês estão soltos, eu estou pegando a prisão de vocês aqui agora e estou levando embora. Não vai existir mais prisão para vocês. Tá? Vocês estão livres. Mas nem todo mundo, saindo dali, conseguiu viver essa vida de liberdade. Tá? Não conseguiu. Eu escuto os irmãos falarem, pessoas experientes, pastores de 30 anos, aí, de 20 anos de experiência, falarem, olha, é perigoso esse evangelho que você prega, porque é um evangelho que você vai fazer com que as pessoas achem que elas podem tudo. Mas se não for esse evangelho que liberta, irmãos, ele continua sendo uma religião. Entendeu? Então, esse versículo 9 que nós lemos aqui, ele é conclusivo nesse sentido. Olha, eis que as primeiras coisas passaram. Eu li até aqui e parei, né? E é dito assim a respeito desse homem libertador. E novas coisas eu vos anuncio. Tá, eu estou anunciando já novas coisas. E antes que venha a luz, ele anunciou antes da luz vir, tá? Já anunciei para vocês, mas a luz ainda não veio. Antes que venha a luz, eu vou-las faço ouvir. Você vai ouvir primeiro e só depois a luz virá. Entendeu, irmãos? Se eu não fazer você ouvi-lo, se eu não vos fazê-lo ouvir, vocês não terão a luz. Então, se vocês não ouvirem, a luz ela vem como? Quando eu entendo quem eu sou. O dia que eu entender quem eu sou, eu entro para a dimensão de Deus. Mas não é aquele entender que eu começo a modelar minha mente para que minha mente comece a aceitar isso. Não, é o entender de espírito mesmo, de fato, quem você é de fato. É aquela revelação que ela é no âmago da pessoa, é na intimidade, ela é no mais profundo do ser da pessoa. Sabe o que mudou a minha visão a respeito da oração? A irmã Creuza está aqui, ela vai saber quando eu falar isso aqui. Foi o dia que eu tive um entendimento assim, olha, se nós colocássemos Deus sentado aqui na frente da igreja, e dessemos aqui para as pessoas um papel e uma caneta para elas, e nós disséssemos assim para elas, vocês têm 15 minutos, daqui um papel em branco e uma caneta. Daqui 15 minutos você vai se apresentar diante de Deus e vai conversar com Ele. O que você faria nesses 15 minutos, irmãos, diante daquela situação? Com um papel e uma caneta na mão. O que você colocaria naquele papel? Para apresentar a Deus ou para não esquecer, entendeu? Isso aqui é muito importante para saber qual é o meu relacionamento com Deus. Eu lembro que eu fiz essa pergunta na igreja e foram vários tipos de resposta. Eu não sei qual seria a sua resposta agora. Não sei o que você pensaria diante de uma situação dessa.
Um papel, uma caneta na mão, daqui 15 minutos eu vou ter uma conversa com Deus, cara a cara ali, eu vou estar diante dele, o que eu faço agora? Entendeu? Teve muitos irmãos que disseram ali, nossa, eu anotaria tudo que eu quisesse dizer para ele ali, para eu não esquecer, a hora que eu chegasse diante dele, né, eu me empolgasse, né, diante dele, talvez eu ia ficar com medo diante dele, mas estaria tudo anotado ali. O que ele tinha que mudar, o que ele tinha que fazer para minha vida dar certo, né, o que ele tinha que mudar da minha esposa, da minha família, dos meus filhos, do meu emprego. Então, muitas pessoas deram essas várias respostas. Eu não sei o que você escreveria naquele papel, né? Mas, ao final da conversa ali, eu disse para os irmãos, olha, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, quando eu pegasse essa oportunidade de ter um papel em branco e uma caneta, eu não queria saber escrever nada nesse papel, porque eu não teria nada a dizer para Deus. Só sentaria na frente dele para escutar e anotar naquele papel o que ele dissesse para mim. Nossa, irmãos, isso mexeu com a gente lá. Eu lembro que isso mexeu com muita gente naquele salão. As pessoas falam, nossa, como que eu tô leigo diante das coisas de Deus? Eu sempre quero falar para Deus. Eu nunca quero ouvir o que ele tem a me dizer. Então, as pessoas sempre correram atrás do poder de Deus, mas nunca quiseram entender o plano diante da vontade dele. Então, essas coisas pequenas, irmãos, que foram me moldando, que foi mudando, né, o meu entendimento a respeito do que é o evangelho orgânico. Isso foi abrindo o meu entendimento para o evangelho orgânico, esse evangelho vivo, esse evangelho que quando eu fui estudar, me aprofundar nele, eu entendi ele diante de um rema, diante de um kairós, diante de um belo, né, diante de um ágape, e são outras coisas também que você vai aprendendo, e isso vai te moldando dentro dessa grandeza da parte de Deus. Então, a partir dessa vida, né, essa vida vivida mesmo, essa vida intensa, é que nós aprendemos a lidar com os irmãos. Quanto mais intensidade eu tiver, mais eu vou brilhar, mais luz eu vou oferecer aos irmãos. Entendeu? Então, quando eu chegar para conversar com uma pessoa que ela bebe muito, e ela foi para a religião, e ela foi freada por causa da religião, aquilo serviu para ela, eu vou ter que ter um tipo de conversa com ela, dizendo para ela, olha, Deus te ama tanto, mas te ama tanto, Ele espera que você permaneça sempre sóbrio, para você ser o melhor pai para os teus filhos, para você ser o melhor marido para tua esposa, que você não se perca no álcool, não se perca na bebida. Ele não quer te aprisionar dentro de uma religião. Ele quer que você, estando livre, você tenha consciência de que você é um filho, um Cristo, que vai ser luz para a tua casa. Você não está aqui para ser abençoado. Você está aqui porque você já é a bênção de Deus para os teus filhos, para a tua família, para o teu sogro, para a tua sogra. Você é uma bênção para o teu patrão, para o teu chefe. Só que você ainda não sabia disso. Mas você é o Filho de Deus que Deus colocou naquele onde para ser um quem de Deus naquele lugar. Então isso vai trazendo, irmãos, o conhecimento da pessoa que não é por causa de uma religião que ele deixou de beber, é porque dentro dele habita o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E isso foi a inspiração que fez com que ele deixasse de se embriagar em prol da família, em prol da esposa, em prol dos filhos e em prol dele mesmo, entendeu? Então são formas que você vai chegar na pessoa e vai conversar com ela. Você não vai chegar para ela e falar assim, olha, beber não é pecado não, vai pro bar beber porque você está liberto. Você não pode conversar com uma pessoa dessa, entendeu? Então é a forma com que você vai falar, é o jeito com que você vai falar. Então, fica tranquilo, na hora de conversar, o Espírito te dará as diretrizes. O Espírito falará pela tua boca. Você terá toda a condição e capacidade de compreender e entender a forma com que você vai falar. Você vai chegar para um drogado e falar assim, olha, Deus não está nem aí se você vai fumar droga ou não. Você não vai falar isso para ele, vai?
Não vai, porque ele não está na luz ainda. Mas o dia que ele chegar no entendimento, que ele conhecer, ele vai falar assim: poxa, meu pai me ama tanto, que ele me deixou livre para viver e eu escolho não me envolver com drogas. Eu escolho amar a minha esposa, eu escolho ser uma bênção para ela. Eu escolho não decepcionar minha mãe e meu pai. Eu escolho fazer algo que traga orgulho para os meus pais. Né? Então, tudo é questão de compreensão e entendimento, irmãos. Amém? Os irmãos quiserem falar aí, pode falar. Coloque a experiência de vocês aí. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me